Enquanto a maior parte do país ainda continua com destaque para o ar extremamente seco, qualidade do ar prejudicada e visibilidade também prejudicada devido ao transporte de fumaça sobre o Brasil, a chuva já retorna de maneira mais irregular a algumas áreas da região sul do país. Isso porque nessa quarta nós teremos a atuação de um cavado sobre a região sul, estimulando muitas nuvens carregadas e o deslocamento até afastado de uma frente fria em alto mar. O sistema deve impulsionar um pouco mais de vento sobre a região. Atenção voltada já para as pancadas que acontecem de maneira irregular entre tarde e noite em cidades do Paraná, de Santa Catarina e o risco de temporal aumentando no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a maior parte do interior do Brasil segue sem mudanças significativas em relação à condição de tempo e com atenção voltada para novos focos de queimadas, principalmente entre o interior de São Paulo e o centro-oeste do Brasil. Lembrando que o estado de Mato Grosso ainda lidera o ranking de queimadas em grande parte das regiões. Temos atenção para chuva mais localizada também no litoral do Nordeste e na costa norte do país, enquanto capitais como Fortaleza, Teresina, São Luís, Porto Velho e Palmas seguem ainda sem nada de chuva. A umidade do ar ainda continua em emergência sobre a maior parte do Brasil central. Valores até abaixo de 12% podem ser registrados em algumas capitais como Campo Grande, Brasília, Goiânia, Cuiabá e Palmas, no Tocantins. Na cidade de São Paulo, em algumas áreas de Minas Gerais e até mesmo do norte do Paraná, os valores de umidade ainda devem ficar entre 20% e 12%. Nessa quarta-feira, teremos mais condição de ventos sobre boa parte do país, com rajadas que podem variar entre 51 a 70 km por hora nas áreas em amarelo no mapa, inclusive na região de Porto Alegre, no estado gaúcho. Já nas áreas mais claras, os ventos podem variar em torno de 40 a 50 km por hora no decorrer do dia. Já no Rio Grande do Sul, a situação em relação aos temporais volta a aumentar para essa quarta-feira. O dia já pode começar cheio de nuvens, com chuva frequente em Uruguaiana, Bagé, Santa Maria e na região de Rio Grande, onde são previstos os maiores acumulados. A tendência é que os temporais comecem a se espalhar mais entre a tarde e a noite em Porto Alegre, e a temperatura vai até diminuir. Já no sudoeste do Paraná, algumas áreas do sul e oeste de Santa Catarina, a tendência de pancadas mais irregulares, mas que podem vir com força no final do dia. O sol ainda aparece em Curitiba, Florianópolis, Londrina e Maringá. A maior parte do Paraná continua com tempo firme e muito seco, com atenção voltada para a baixa umidade do ar, enquanto a chuva retorna de maneira mais localizada para Florianópolis e para a região serrana do Rio Grande do Sul, aliviando um pouco a condição de ar mais seco. Já em São Paulo, o destaque ainda continua sendo o risco de queimadas. Entre essa segunda e a terça-feira, a cidade de Pompeia foi uma das cidades que mais teve aumento nos focos de incêndio, com quase 5 focos registrados. No total, o estado de São Paulo já acumula cerca de 58 novos focos de incêndio, e os maiores ainda são previstos no extremo norte, noroeste e extremo oeste paulista. Uma situação que pode se agravar ainda mais nessa quarta, porque a temperatura vai disparar. As cidades do extremo norte de São Paulo podem ter calorão de 38, 39 graus e nada de chuva. Com essa atuação do ar mais seco, as instabilidades ainda ficam concentradas sobre parte do sul do país. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo sem nada de chuva, com destaque para muito calor e com essa umidade que ainda pode ficar em alerta em vários momentos do dia. Já no centro-oeste, o padrão de tempo praticamente se mantém. Teremos apenas um pouco mais de nuvem no céu em Mato Grosso do Sul, mas com muito calor ainda em Campo Grande durante a tarde, com temperatura até passando de 30 graus. Já em Mato Grosso, a temperatura sobe e o potencial para queimadas continua alto. Nada de chuva prevista para a região de Brasília e em Goiânia. No interior do Nordeste, o padrão de tempo praticamente se mantém, mas podemos ter algumas rajadas de vento em torno de 40 a 50 km por hora no Ceará, no interior do Rio Grande do Norte e do Pernambuco. Chuva apenas na costa leste da região, de maneira mais isolada, mas pontualmente com moderada intensidade na região de Aracaju.
Já no norte do país, o que vai chamar a atenção é o calorão, desde Palmas até Rio Branco, no estado do Acre. Chuva que vai continuar de maneira muito irregular e mal distribuída apenas em Manaus e na região de Boa Vista. Já em relação às temperaturas, Cuiabá pode ter um dia com calorão de 41 graus. Em Manaus, os termômetros podem chegar a 37, mas já não passam dos 19 em Porto Alegre. No Rio de Janeiro esquenta mais, com máxima prevista de 32, e faz calor de 29 graus em Salvador, na Bahia.